Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e gostaria de tratar um assunto com você bastante importante, que é sobre os deveres dos diáconos. Sei que é um assunto que só se fala na época e que se comemora o aniversário do diácono, mas eu quero falar desta palavra fora de tempo. Quero ler a Bíblia com você e mostrar a riqueza que há sobre este ensinamento. E eu inicio com você a leitura de 1 Timóteo capítulo 3. E vou ler a palavra escrita de Deus do versículo 8 ao versículo 13. Diz assim a palavra escrita de Deus: os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro, devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser fofoqueira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Versículo 13, que eu peço para você dobrar a sua atenção. 1 Timóteo 3:13. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de fazer com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Muito bem. Meu irmão e minha irmã, eu não sei você que me ouve, se você é um diácono, ou se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus e gostaria de aprender um pouquinho sobre esse assunto. Você vai ficar surpreso sobre o que Deus fala a respeito desse assunto, o diácono. Existe um princípio de autoridade estabelecido pelo Senhor que nos mostra que Ele mesmo instituiu, o próprio Deus instituiu, homens e mulheres para cuidarem da igreja. É o diácono. O diácono é um homem escolhido por Deus, vocacionado por Deus para servir a Cristo. E servindo a Cristo, o diácono está colocando em prática o seu amor pela causa, colocando o seu amor pela igreja, o seu cuidado para com a igreja, o seu cuidado para com os membros da igreja é algo sobrenatural. Você nota quando uma pessoa, ela nasceu para ser um diácono. E muitas vezes nós confundimos e temos os olhos para o pastor, para o evangelista, para aquele que foi convidado para trazer um louvor especial, e nós não damos atenção para o diácono. Não notamos a importância deles. Veja só, no passado, os sacerdotes, eles tratavam diretamente da fé cristã do povo de Deus, e esses sacerdotes precisavam de auxiliares, porque eles tratavam tudo pessoalmente, cuidavam tudo pessoalmente. Enquanto eles estavam mais envolvidos, por exemplo, no momento da intercessão, no momento da introdução, no momento da orientação espiritual, então
os auxiliares cuidavam do templo. Antigamente, quem exercia esta função que os diáconos exercem hoje na nossa igreja eram os levitas. Assim é hoje. O pastor ele não pode fazer tudo. Como é que o pastor vai verificar se no banheiro está faltando papel higiênico? Como é que ele vai no estacionamento tomar conta dos carros? Como é que ele vai abrir a garrafa de vinho, preparar a ceia, cortar o pão para a ceia e ao mesmo tempo pregar, aconselhar? Então, a Bíblia ela fala sobre a instituição dos diáconos, atendendo a uma necessidade, a uma demanda da igreja. Nós notamos que o Espírito Santo de Deus orientou os apóstolos, a instituírem o ofício diaconal. Isso está lá em Atos, capítulo 6. Você pode conferir Atos 6, de 1 a 6. A primeira menção na Bíblia de diáconos ocorreu no livro de Atos dos Apóstolos, onde são eleitos os 7 diáconos. Estevão, o primeiro Marte, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau para servir os pobres. Você encontra em Atos capítulo 6. Ora, eu quero dar aqui um testemunho que para mim é bastante importante. Eu venho de uma igreja tradicional. Com licença. Eu venho de uma igreja tradicional e quando eu comecei a pregar o evangelho como missionário itinerante, eu visitei uma igreja. Coincidentemente, é a igreja da denominação que eu estou até hoje. Eu estou nessa denominação até hoje. Não na igreja que eu visitei. Mas a igreja que eu visitei era a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu cheguei lá e durante o culto eu senti vontade de ir no banheiro. E quando eu levantei para ver se eu localizava alguém para me orientar onde ficava o banheiro, que eu não conhecia a igreja. Na verdade, eu fui lá pregar. Eu era da igreja batista. Aí uma pessoa chegou até mim, foi um senhor, e disse: o senhor precisa de alguma coisa? Eu falei: eu preciso ir no banheiro. E ao invés dele falar: ó, o banheiro fica ali, virando à direita, você sobe a escada, ou desce aqui, ou vai ali, ele foi junto, falou: vem aqui, eu vou te mostrar. Chegando próximo da porta do banheiro, ele falou: olha, aqui é o banheiro masculino e aqui é o banheiro feminino. Eu valorizo muito isso, que eu tive um cargo gerencial numa grande empresa aqui no Brasil e eu cuidava muito dessa área, que é a área patrimonial. Então, eu fui lá, fiz meu xixi tranquilo, tal, lavei minhas mãos, arrumei o cabelo, porque eu ia pregar naquela igreja. Quando eu saí, para minha surpresa, na porta estava o diácono. Ele estava ali, eu não estava entendendo se eu tinha falado alguma coisa que não devia, se eu tinha ofendido ele, mas eu depois entendi. Ele estava ali para me levar de volta no meu lugar. E ele me levou até lá. E a hora que eu fui sentar, ele ainda perguntou, bem baixinho, que deu para mim ouvir: o senhor precisa de mais alguma coisa? O senhor quer uma água? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu não estava acostumado com aquilo. E a partir daquele momento, o meu amor foi crescendo muito para essas pessoas que algumas igrejas dão outros nomes, como presbíteros e outros nomes. No caso da minha igreja, chama de diácono. O que eu fiz? Eu fiz um plano
de uma estratégia que toda vez que eu chego no local, mesmo que não chame essas pessoas de diácono, chame de outro nome, eu dou a mão e cumprimento um por um. Não para aparecer, para agradar o coração de Deus, porque foi Deus quem colocou eles lá. Às vezes a gente vê no estacionamento pessoas discutindo com o diácono pede, olha, coloca o carro, por gentileza, mais para cá, que acomoda outro carro do lado. Ah, você está pensando que você é o quê? É dono da igreja? Eu coloco o carro onde eu quiser. Eu vejo muita gente discutindo com o diácono. Ó, você não está vendo lá? No banheiro está faltando papel higiênico? Parece que você está dormindo aí. Ao invés de chegar com delicadeza, falar, olha, não querendo atrapalhar o seu trabalho, mas eu notei que o papel já acabou. E ajudar ele nesse sentido. Então, eu coloquei no meu coração, e sou muito abençoado quando exercito isso ao chegar na igreja, cumprimentar o diácono. Mas não é cumprimentar, oba, e aí, tudo bem? Paz? Não, eu dou a mão. Tudo bem? Deus abençoe. E tem diáconos e diaconisas que abraçam e beijam a gente e perguntam, o senhor quer um café? Eu vejo essa relação entre membro da igreja e diácono muito importante para o bom desenvolvimento da igreja. Muito bem. Todo diácono, você que me ouve, triplica a sua atenção daqui para frente. Todo diácono, ele tem seu coração na obra. O diácono é aquele que tem que ter iniciativas. O diácono está sempre pronto para servir. O diácono não está procurando aplauso. O diácono é aquele que chega mais cedo e aquele que sai mais tarde. Quando você chega na igreja, o diácono já está lá. Quando você sai, você não nota. Ele continua lá. Ele sai depois que todo mundo saiu. E o diácono vai conferir se o ar-condicionado está funcionando, se tem papel higiênico, se o relógio está funcionando, se a limpeza está adequada, se não tem alguma cadeira ou parte do banco suja que precisa passar um pano, se tem água suficiente no bebedouro para o povo quando chegar a beber, se não está faltando suco de uva para a ceia, se a quantidade de pão é adequada. Presta atenção, quando o diácono aproxima de você, você pode confiar nele, pois ele está preocupado com as suas necessidades. Porque ele conhece e sabe que a alma do homem bem cuidada também precisa de um corpo bem cuidado. Por isso que muitas vezes o fato de uma criança estar correndo e ele chegar até a criança, acalmar a criança, dirigir a criança até a mamãe ou papai, é para manter a ordem do culto, para que as outras pessoas não percam a mensagem, não percam a bênção do louvor. Então, veja como é importante o diácono. Nós temos o hábito de achar que importante é só o pastor. O pastor é importante, mas o diácono tem a sua parcela de importância também. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Eu viajo praticamente o Brasil todo. Já prego desde 1998, porém eu prego há 22 anos. E já visitei mais de 4.600 igrejas. E eu vejo que a visão de algumas igrejas em relação ao diácono está totalmente errada. A forma que eles agem. Eu vejo, porque atendo várias denominações, então eu vejo que muitos acham que o diácono é apenas para ficar parado na porta. Oh, meu Deus! Se então vai pôr uma pessoa para ficar parado na porta, não precisa do diácono. Põe aquelas, tipo aqueles negócios de plástico, que você solta um ar assim, que ele fica balançando assim, põe isso aí lá. Ou terceiriza uma empresa, manda alguém lá. Diácono é muito mais que isso do que ficar parado numa porta.
Ele está ali para recepcionar as pessoas, para causar bem-estar para as pessoas. Bom dia, boa noite, como está? Dirigir muitas vezes a pessoa a um lugar, porque a igreja às vezes está lotada, e ele sabe que lá na frente ou no meio tem 3 lugares, para o casal e para o filho. Olha, o diácono, ele não é só para servir água. Ele não está ali só para fazer isso, e não está ali para manter só as crianças quietas. O diácono está ali para ficar olhando o carro. Tem gente que usa isso na igreja, entendeu? E deixa claro que diácono é para isso. Para ficar parado na porta, para ficar servindo água, para manter as crianças quietas e para ficar olhando o carro. Não, 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 não. Diácono é muito mais que isso. Quando os diáconos não estão na escala, porque existe uma escala, quando eles não estão na escala, cuidando de nós, eles estão no culto intercedendo por nós. Estes homens e mulheres, eles são oficiais da igreja e devem ser respeitados como autoridade da igreja, pois eles estão envolvidos com a obra do evangelho, tanto quanto o pregador, o tesoureiro, a pessoa que dá aula na escola dominical. Porque às vezes o foco é o professor da escola dominical, que tem uma importância muito grande. O foco é o pastor, o foco é aquele pregador que vai chegar, mas o diácono é uma pessoa importante. Não fosse importante, não tinha o seu nome mencionado na Bíblia. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:11, veja só, tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. O texto que lemos não se aplica somente aos diáconos. Você entende o que eu estou dizendo? A palavra diácono significa servir. Todos nós somos servos. A Bíblia nos ensina a servirmos a todos. A Bíblia fala sobre a conduta do cristão, fala dos deveres dos servos cristãos. A Bíblia nos ensina isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro 2, 17 diz assim: tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Veja, todos nós sabemos que um dia teremos uma vida eterna com Deus. Nós aguardamos por esse dia. Mas eu creio que eu posso ter uma vida eterna com Deus também enquanto estiver aqui na terra. Se eu respeitar 3 regras, e uma delas eu aprendo com o diácono. Eu aprendi muito quando aquele diácono me levou até o banheiro. Olha, isso marcou muito a minha vida. Eu achei uma qualidade total. Eu achei o trabalho dele de grande excelência. Você está entendendo? Porque eu fui, usei o banheiro e na saída ele estava lá. Você sabe, quando um diácono recebe bem uma pessoa, quando o diácono exerce bem a sua função, ele promove na pessoa uma grande vontade de ela voltar. Você está entendendo? A pessoa fala e comenta com a família: nossa, a gente foi muito bem tratado lá, hein? Puxa vida, como eles trataram a gente com excelência, com respeito. Com licença. E não foi o pastor, a esposa do pastor, os filhos do pastor, a professora de escola dominical. Nós somos uma equipe. Não foi equipe de louvor. Talvez o louvor estivesse até um pouco alto. Talvez a pregação até não bateu de encontro com o que a pessoa queria e precisava ouvir. Mas o diácono recebeu com excelência a pessoa na entrada da igreja. Sabe, eu tenho um amigo
e depois eu quero voltar sobre as 3 regras básicas que eu não esqueci, mas eu anotei aqui uma coisa importante. Eu tenho um amigo que ele trata esse assunto do diaconato de uma forma sobrenatural. O nome dele é Pastor Fabrício Bortoleto, da cidade de Piracicaba, da Igreja Quadrangular. Hoje, ele é coordenador estadual de diáconos e ele é meu amigo. E não é à toa que ele é coordenador estadual de diáconos. Ele tem uma visão completamente diferente. Você vai nas igrejas, porque eu visito muitas igrejas pelo Brasil todo, e quando eu chego em alguma igreja, que a denominação é a mesma minha, eu percebo, sabe, que é completamente diferente quando eu vou na igreja dele. Esse pastor, ele tem uma visão que eu não consigo explicar para você. Veja, o primeiro culto da igreja dele, quando eu vou lá, eu prego 3 cultos num só dia. Quando eu chego lá, meu irmão, eu levo um susto tão grande. E toda vez eu sei que isso vai acontecer, mas eu levo um susto. Porque a pessoa, ela pega na maçaneta do seu carro e abre seu carro. Não, irmão, não, por favor, eu vou trocar de roupa aqui, eu vou pôr a gravata. Abre a porta para você, pega suas coisas que estão na sua mão. Quando você chega na igreja, 2 diáconos abrem a porta de vidro para você entrar. E assim, eles tratam, não é porque eu cheguei, trata todo mundo por igual. Você está entendendo? Para a pessoa não levantar, às vezes, do lugar para ir até o bebedouro, beber água, ele serve água para a pessoa. Eu aprendo muito, muito, muito. Tá certo que na nossa igreja requer uma atenção muito especial sobre esse assunto, porque nós temos na Igreja do Evangelho Quadrangular 26 mil diáconos no estado de São Paulo. E no Brasil todo, 130 mil. Nós somos a 2ª igreja maior do Brasil. E quando eu disse para você que existem 3 regras básicas, e uma delas eu aprendo com o diácono, eu digo a você que a primeira regra básica para você viver na presença de Deus e ver a glória de Deus é você orar sem cessar. A segunda é você ter um espírito de gratidão. Ser grato a Deus por tudo. Ser grato a Deus por tudo que você tem e procurar dividir com quem não tem. O terceiro, eu aprendo com o diácono, é ocupar-se abençoando as pessoas, sendo um bom servo. Eu acho tremendo esse aprendizado, essas 3 regras básicas. Por quê? Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Então eu quero aqui lançar um desafio para você. Você que frequenta uma igreja evangélica, você tem ali aquelas pessoas que você dá a ele algum título, como presbítero, diácono, eu não sei quais são os outros nomes, mas isso não vem ao caso. Eu queria que você dirigisse uma atenção mais especial a essas pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você, e é muito simples. Talvez sejam poucas as pessoas que tiveram paciência como você de ouvir esse vídeo até o final. E aí vai uma grande bênção. Você aprendeu comigo, com as minhas experiências, que ser carinhoso, atencioso com os diáconos nos traz grandes bênçãos. Respeitar o diácono, respeitar a diaconisa, ser gentil com eles. Perceba, nós lembramos do aniversário do pastor, lembramos do aniversário da pastora, lembramos do aniversário do regente do coral, lembramos do aniversário do professor de escola dominical. Nós precisamos começar a lembrar também do aniversário dos diáconos. Fazer festa para eles. Você está entendendo? Prestar homenagem a eles. Sabe? Apresentar para a igreja o corpo diaconal.
Não somente na hora da ceia, mas mostrar para a igreja o quanto é importante essas pessoas. Eu louvo a Deus pela tua vida, que deu atenção para esse assunto. É um assunto pouco falado nas igrejas. Mas se você teve a paciência de assistir esse vídeo, saiba, comece a exercitar. Toda vez que você chegar na tua igreja, você dá a mão para um diácono que está te recebendo e diga a ele: boa noite, bom dia, Deus te abençoe, está tudo bem contigo? Se for possível, dê um abraço na pessoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E eu creio que você será tremendamente abençoado. Eu sou abençoado com essa atitude e não será diferente com você. Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir mais uma vez a gentileza. Se você se distraiu assistindo o vídeo e não se inscreveu no meu canal, faça isso, vai nos ajudar muito com o crescimento do canal e você vai nos ajudar a propagar o Evangelho. Tem aí escrito, tem aí a palavra inscrição, inscreva-se, dá um clique, não vai te custar absolutamente nada e você vai nos ajudar. Muito bem, eu tenho muitos seguidores, porque eu tenho conta no Facebook, tudo com o nome Missionário Ripari, no Instagram, no Twitter, no TikTok também. Então eu tenho muitas pessoas que gostam da maneira de falarmos, da maneira de pregarmos, da sinceridade de falarmos das Escrituras Sagradas. E para isso, nós criamos um site, assim como temos um canal no YouTube. Tudo você acha facinho com o nome Missionário Ripari. Mas eu gostaria de deixar aqui, eu vou colocar aqui embaixo para você, eu vou deixar exatamente o endereço do meu site, porque lá eu coloquei várias ministrações gratuitamente, você não vai ter custo nenhum, porque eu não cobro, e o meu material que eu tenho também eu não cobro, que eu não vendo ele. Eles são produzidos para os meus mantenedores. Eu vivo de oferta voluntária e os mantenedores que mantêm esse ministério, eu produzo esse material para eles, porque na saída de uma pregação, as pessoas às vezes nos dão uma oferta de gratidão para a gente continuar pregando, eu vivo dessas ofertas, então eu dou de presente um livro, um DVD, mas ali no site você não precisa gastar nada. Você tem com a maior facilidade meus livros, os meus CDs, você tem os meus DVDs, enfim, tudo que está lá para abençoar a tua vida. Lá tem outros temas. Eu não queria ouvir sobre diácono, eu quero ouvir sobre casamento, sobre oração. Então, é só você clicar. Está aqui embaixo o endereço www.ripari.com.br e ali você será beneficiado. Que Deus te abençoe. Você que me assiste, se for um diácono e uma diaconisa, te amo em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa que não tem essa função, talvez se você ler um pouquinho mais, pode despertar no seu coração essa função e você exercê-la. Talvez você ache que para servir a Deus, você precisa ser um missionário como eu. Mas é que eu tenho chamado para ser missionário. Eu não fui chamado para ser o diácono. Mas talvez vendo essa pregação e lendo um pouquinho mais sobre o assunto, você pode ser um grande diácono. E sendo um grande diácono, você está servindo a Deus como eu e como teu pastor. Eu te amo em Cristo Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sua família. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela atenção. Viu? Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.